Um pouquinho as espécies de posse. Nós temos várias definidas nos artigos 1196 a 1203 do Código Civil Brasileiro. Dentre elas, podemos citar a posse direta, a posse indireta, a posse de boa e de má-fé, a posse justa, a posse injusta, a composse, a detenção, a posse velha, a posse nova, a posse primitiva e a posse derivada. A posse indireta é exercida pelo proprietário ou por pessoa que o represente. A posse direta é o exercício momentâneo, ou seja, transitório da propriedade, também conhecida como posse precária. Logo, na relação contratual, vamos imaginar o contrato de comodato, empréstimo do bem infungível, artigo 579 do Código Civil. O comodante é a parte credora, figura no polo ativo da relação obrigacional, é o possuidor indireto, é o proprietário. E o comodatário é o devedor, está figurando no polo passivo, tem posse temporário. Então, se eu empresto a você um bem infungível pelo prazo de 6 meses, eu sou a comodante nesse contrato de comodato, sou a dona do objeto, exerço posse indireta, e você, pelo prazo de 6 meses ou pelo prazo estabelecido na relação contratual, vai exercer a chamada posse direta ou posse precária, que é o exercício temporário ou momentâneo da propriedade. Então, comodante, credor, comodatário, devedor. Comodante, credor, possuidor indireto, comodatário, devedor, possuidor direto. Temos ainda a chamada posse de boa-fé e a de má-fé. Na posse de boa-fé, o possuidor ignora qualquer obstáculo em relação ao exercício da posse. Na posse de má-fé, o possuidor é conhecedor, ele conhece o obstáculo em relação ao exercício da posse. Já na posse justa, não acontece violência, não acontece clandestinidade e nem precariedade. Na posse injusta, acontece a violência, a clandestinidade ou precariedade, o abuso de confiança, a ausência do título, a violência física, a violência psicológica, a vis corporalis, a vis compulsiva. Essa é a chamada posse injusta. Na posse velha, nós observamos que já passou mais de 1 ano e dia do chamado esbulho possessório. Na posse nova, não passou mais de 1 ano e dia do esbulho possessório. Para relembrar, o esbulho é a invasão em relação ao exercício da posse, ou quando, ao terminar a relação contratual, o devedor não devolve o objeto, móvel ou imóvel, ao proprietário, ao credor. Fica a dica para o exame da OAB. A posse primitiva é aquela verificada em relação a certas situações onde a pessoa é a primeira dona ou o primeiro dono do objeto. Se eu compro um carro 0 km, novinho em folha, acabou de sair da fábrica, a minha posse em relação a esse veículo é chamada de posse primitiva. Se eu compro um carro já usado, um amigo meu está vendendo o carro e eu resolvi comprar aquele carro. O carro já foi usado. A minha posse em relação a esse carro que eu estou comprando que já foi usado é chamada de posse derivada. Nós não podemos esquecer que nós ainda temos situações vinculadas à chamada composse e detenção. A composse acontece quando 2 ou mais pessoas exercem a posse em relação ao mesmo objeto. Exemplificando, se eu comprei uma casa com o meu esposo, no regime da comunhão parcial de bens, nós adquirimos esse patrimônio juntos. A casa pertence, consequentemente, tanto a mim quanto a ele. Então, é correto dizer que nós somos coproprietários, nós somos compossuidores, nós exercemos a chamada posse indireta, ou seja, esse imóvel tem 2 proprietários. Nós temos a chamada composse em relação a esse imóvel. Já a detenção é o exercício provisório da propriedade, é o exercício da posse direta, em razão do cumprimento de ordens. Exemplo, o caseiro, o motorista. Vamos pegar o motorista particular a título de exemplo. Quando eu contrato um motorista particular e eu digo assim, olha, João, estou contratando você como meu motorista particular e tal dia você tem que me levar em certo local, me levar em determinado horário e me buscar em determinado horário. Você vai fazer uso do meu carro para me levar e me buscar, para exercer a sua profissão, motorista particular. Esse motorista particular, ele não é possuidor direto em relação ao meu carro, o objeto que ele está utilizando para cumprir o seu papel, o seu serviço. Mas ele é o detentor, ele exerce a detenção. Ele exerce a posse direta, ou seja, em relação ao automóvel, ele vai fazer o uso temporariamente, mas em razão do cumprimento de ordens. Dica para o exame da OAB. Diferença entre posse direta e detenção. A posse direta é o exercício provisório, temporário, transitório da propriedade.
comodatário, mutuário, depositário, usufrutuário, são exemplos de possuidores diretos. Detenção é o exercício provisório, temporário da posse, ou seja, da posse direta, mas em razão do cumprimento de ordens. Dica para o exame da OAB.